sem ter os ouvidos de ouvir. É preciso saber dividir o que temos de sobra. Muitas vezes o corpo pra nós é banquete de alguns. Aprende que a inveja não faz parte do coração. E que a alma se enche de luz quando rebate o pão. Abre o coração e deixe entrar a luz da paz. O amor que vem de volta é o bem que a gente faz. Usa a força do teu pensamento, faz a fé teu novo mandamento e descobre essa vontade nova dentro de você. Olá, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Art Show. Seja bem-vindo a mais um programa Terapia em Foco comigo, Paula Garcia. Hoje eu vou trazer um tema bem legal para vocês, que são as 5 principais feridas emocionais do ser humano e também as suas máscaras, como nós fazemos para mascarar as nossas feridas emocionais. Então vem comigo que vai ser um programa bem legal e eu vou fazer a dinâmica que eu fiz na semana passada. Eu vou falar um tópico e eu vou abrir para vocês para as dúvidas, tá bom? Então fiquem atentos, pegue papel e caneta para poder anotar, de repente, alguma informação, porque isso são conteúdos valiosos e você pode levar para a sua vida, tá ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês o que é ferida emocional. E assim, as 5 feridas emocionais são as feridas que são mais presentes nos seres humanos do mundo inteiro. Então, quando nós falamos em feridas emocionais, nós temos a injustiça, a ferida da traição, do abandono, injustiça, abandono, traição, humilhação e rejeição. Então, todas essas feridas foram o quê? Foram formadas através de acontecimentos na nossa vida, principalmente na nossa infância. Então vamos pensar, quando nós éramos crianças, pensa você criança, o que você passou na sua infância? Tudo que você passou na sua infância, se você não tratar, vai impactar em toda a sua vida. E o que acontece é que muitas das vezes a gente começa a repetir padrões, tentando de alguma forma solucionar esse problema. Ou porque é o que nós conhecemos, é a forma como nos foi apresentado de resolver certos problemas, certos dilemas, certas situações com os outros. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Aquilo que você não entende te comanda. Aquilo que você cura te liberta. Então, muitas das vezes as pessoas buscam a terapia, mas quando chega na hora de falar, de tocar nas suas feridas emocionais, elas dão um passo para trás. Às vezes eu estou aqui conversando com você e você pode falar assim, eu preciso disso, eu preciso resolver isso na minha vida. De repente, daqui a meia hora você fala, não, deixa quieto, é melhor eu fazer outra coisa, vai resolver. Aí você fica buscando soluções, dando voltas e voltas e parando no mesmo lugar. Buscando às vezes o que um influencer faz, colocando como se a solução de tudo fosse os outros mudarem, não você, ou celular novo. Você vai investindo em coisas, apontando para coisas que de fato não vai resolver esse problema. Então o que nos liberta, o que nos cura é você olhar de frente. Olhar de frente para o seu passado, tá bom? As 5 feridas emocionais e as máscaras que usamos, elas são algo que a gente não tem como evitar. Então, todo mundo vai passar por algum tipo de ferida emocional. Muitas das vezes a ferida emocional não está literalmente ligada ao nome que se dá, mas sim como a pessoa interpretou. Vou dar um exemplo.
Muitas das vezes você vai ver uma mulher, né, um homem, que ele tem a ferida emocional da traição. Você fala, mas como que isso foi gerado na infância dele? Como que uma criança foi traída? Ela não foi traída pelo seu parceiro, né, ou seu um cônjuge, mas ela foi traída muitas vezes pelo pai e a mãe, que teve um filho mais novo e ela interpretou que aquela criança ocupou o lugar dela. Então, para ela, ela pode se sentir traída. Às vezes um pai ou uma mãe que abandona a família e vai constituir uma outra família. Se a criança não for bem assessorada, antigamente não tinha nada disso, hoje ainda tem uma maior atenção sobre essas questões. Mas ainda estamos, né, nos desenvolvendo com relação a isso. Essa criança que viu um pai ou uma mãe sair de casa e constituir uma nova família, ela pode se sentir traída, ela pode se sentir trocada por outra pessoa e não abandonada, porque a maioria das pessoas não fala assim, ah não, ela vai se sentir abandonada. Não, quem se sente é a pessoa, é quem passa por aquilo. Então, o meu pai saiu de casa, eu senti uma coisa, a minha mãe me humilhava. Eu posso não me sentir humilhada, mas eu posso me sentir rejeitada. Então, não é sobre o nome da ferida emocional, é sobre como você se sente. E cada história é única, tá bom? Então, aqui a definição de feridas emocionais são marcas profundas, formadas na infância, muitas vezes antes dos 7 anos. Surgem quando nossas necessidades básicas emocionais não são atendidas, gerando em nós uma falta de recursos emocionais na adolescência, na vida adulta. Nos fazem criar máscaras para sobreviver emocionalmente. E continuam influenciando nossos comportamentos na vida adulta, né? Como eu falei, se você não tratar, aquela criança que de repente ganhava tudo na birra na infância, ela continua sendo um adulto birrento. Ela vira um adolescente birrento e um adulto birrento. Então nós precisamos resolver. Se você se sentiu abandonado, por exemplo, na sua infância, você pode estar sempre buscando atenção ou se sujeitando a certos tipos de relacionamento para não passar mais por abandono. E quando você faz isso, você acaba ficando mais vulnerável a esse tipo de relacionamento. Então, as feridas emocionais na infância, como nós vivemos, com o que nós aprendemos, faz toda a diferença na nossa vida. E o que a terapia traz? A terapia traz justamente os recursos emocionais. Para que em vez de você ficar usando máscaras e não conseguindo ser você, se perdendo de você mesmo, você vai encontrar a sua essência e vai conseguir virar essa página na sua vida. Enquanto a página não for virada, você vai sempre voltando, lendo e relendo com outros personagens, em outros tempos, outras situações, mas acabam se repetindo as mesmas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, contextualizar melhor. Quando eu fui fazer terapia, o que mais apareceu para mim foi a ferida da humilhação e da rejeição. Por N motivos, né? Quando eu era criança, coisas que eu passei. E o que eu trouxe para a minha vida adulta disso? Eu tinha muito medo de me expor, medo de falhar, né, diante das pessoas, medo do que as pessoas iriam dizer e se as pessoas me criticassem. Então, assim, tudo que a gente passa faz diferença e precisa ser tratado para que você consiga, hoje, vamos supor, eu estou aqui porque eu tratei essa parte emocional, para conseguir falar aqui, me expor, conversar com vocês, transbordar um pouco de conhecimento. Então, se eu não tivesse tido acesso, eu ainda estaria escondida. E outras coisas mais, porque eu também me envolvi em relacionamentos que eu não deveria ter me envolvido, tanto com relacionamento amoroso quanto com amizade, porque você acaba se sujeitando.
com medo de ser abandonado, tá bom? Então vamos lá. Primeira ferida que eu separei aqui para vocês é a ferida da rejeição. Deixa eu beber uma água. Desculpa. Desculpa novamente. Desde segunda-feira, semana passada, eu já não estava com a garganta boa. Mas segunda-feira eu fiz uma contação de história o dia todo numa escola. Eu fiquei contando história no meu livro infantil. E assim eu detonei minha garganta. Mas faz parte. Vamos lá. Ferida da rejeição. E o meu convite hoje é para vocês olharem para você, para a sua infância. E ver qual ferida você vai se identificar. Lembra que as feridas são traição, humilhação, rejeição, abandono e injustiça, tá bom? A primeira é a ferida da rejeição. Origem. Desde a gestação ou primeiros anos de vida, a criança sente que não deveria existir. Você já pensou na sua vida em algum momento que você não deveria estar ali? Quando você era criança, você tinha aquele sentimento: por que eu nasci aqui? Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. E muitas das vezes a pessoa tem esse sentimento, só que ela não consegue externalizar isso. Só na vida adulta que ela consegue ter esse senso. E quando fala assim, desde a gestação, sim, essa ferida emocional ela pode surgir até dentro do útero da mãe. Porque dentro do útero da nossa mãe, nós já estamos vivenciando emoções. E se ali dentro você está se sentindo ameaçada, de repente a sua mãe realmente já pensou em não ir para frente com essa gravidez, ou a sua mãe se sente rejeitada, ela não está acolhida, isso tudo faz diferença na vida emocional desse bebê. Então, primeiro alerta aí, cuidem das grávidas. As grávidas não merecem carinho. Às vezes as pessoas só olham para o bebê, só apresenteiam o bebê, perguntam se o bebê está bom, está bem, né, de saúde, mas você precisa olhar para essa mãe. Olhar para essa mãe que está gerando, porque quando ela está com o emocional bom, a chance da criança, né, vir também mais equilibrada emocionalmente é muito maior. E isso a ciência já comprovou. Então é importante a gente ter esse cuidado com as mãezinhas, tá bom? E a máscara? A máscara de quem tem essa ferida da rejeição. Geralmente é o fugitivo. É a pessoa que evita se expor, se isola e teme o abandono. Lembra que eu falei que eu tinha essa ferida emocional da rejeição? Então eu evitava ao máximo falar em público. Estar todo um grupo ali, eu me sentia não pertencente àquele grupo, eu ficava um pouco afastada. Sempre temia o abandono. Então, quando as pessoas se aproximavam de mim, se mostravam muito apaixonadas ou muito amigas, aí eu queria ficar perto daquela pessoa. E se uma amiga minha, vamos supor, foi no mercado, quando eu era adolescente, né, gente? E chamou uma amiga para ir junto e não me chamou, aí eu já me sentia abandonada. Aí eu já me sentia rejeitada, porque elas foram e me deixaram. E eu culpava elas, só que o problema era comigo. Era eu que tinha esse problema a ser resolvido. Não era elas simplesmente foram ao mercado. Então essa dificuldade de se sentir pertencentes ao grupo, ou relacionamentos, não acreditar que você é capaz, que você consegue, são coisas que acontecem com quem tem essa ferida da rejeição. E mais uma vez, não é porque você foi rejeitado, é como você interpretou. Quando eu vou atender uma mulher, né, uma paciente, e ela está ali contando a vida dela, eu pergunto como foi sua infância. E às vezes ela fala assim, não, minha infância foi maravilhosa, foi ótima. E ali a gente vai conversando mais e mais. Tem alguma hora que ela vai falar alguma coisa que eu consigo entender qual a ferida emocional presente ali.
Porque se você tem um problema hoje na sua vida, é porque você não tem recursos emocionais dentro de você suficiente para lidar com isso. Então é por isso que hoje essa ferida emocional, ela está te trazendo vários sintomas, o que a gente chama de sintoma. A raiz não é o sintoma. A raiz é o que nós vamos procurar dentro da terapia para tratar. Quando eu falo aqui de dificuldade de se sentir pertencente, não acreditar que é capaz, evitar se expor, isso aqui é o quê? São sintomas. A pessoa está sempre ali fugindo, né, escapando de situações onde ela pode ser rejeitada, então ela já não vai para não correr o risco de sentir aquilo de novo. E isso só acontece porque ela ainda não tem os recursos emocionais suficientes. Então vamos ver se tem alguma pergunta aí para eu ir para a próxima ferida emocional. Temos sim. Vamos lá. É a Cássia de Assis, do Rio de Janeiro. Ela perguntou assim: a pessoa pode começar a se questionar no que sente para buscar entender a origem da dor e os padrões de comportamento que acompanham? Sim, o questionamento é a primeira coisa. Quando você desenvolve, né, o autoconhecimento, você vai entender assim, mais superficial. Quando você trabalha com o profissional faz perguntas para você e conforme você vai respondendo, eu vou fazendo mais e mais perguntas e vão surgir respostas que quando você falar, você vai falar assim, é isso, é por isso. E é daí que vem a cura, é daí que vem a virada de chave. Você vai se descobrir, claro, fazer curso de desenvolvimento pessoal, fazer autoajuda, desenvolver sozinho o autoconhecimento é ótimo. Agora, assim, dentro da terapia, você mais instigado. Claro, tem técnicas, né, ferramentas para você conseguir alcançar o que está no seu inconsciente e que te traz hoje depressão, ansiedade, sensação de não pertencimento, relacionamentos, né, turbulentos ou abusivos, ou quando você é abusiva, porque muitas das vezes a pessoa entende que ela é muito ciumenta, ela é controladora e ela não sabe por quê. E com a terapia você consegue achar esses porquês todos e se libertar. Pode falar. O João Manuel, de São Paulo, ele fala assim: a terapeuta pode ajudar a pessoa a lidar com as dúvidas e as perguntas que ficam rondando a nossa cabeça? Sim, os pensamentos intrusivos, principalmente. Você vai ter clareza. A terapia, ela te ajuda a ter clareza das coisas, principalmente porque você vai descobrir quem você é. Por que você pensa o que você pensa? Como foi construído tudo isso dentro de você? Então, essas perguntas que vêm, igual assim, qual é o meu propósito? Eu nunca gostei muito de alguém, ou por que eu não consigo me relacionar bem com as pessoas? Ou por que eu não suporto mais ouvir som alto? Tudo isso tem uma origem. Parece uma besteira, mas não. O que acontece é que tem uma hora que transborda. Aí você não aguenta mais. Agora, o questionamento ele vem da maturidade. Isso é muito importante. Você vê que o pessoal novo, a gente não está nem ligando para esse autoconhecimento, para fazer uma terapia. Mas a maturidade nos traz isso. Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Aonde eu me perdi de mim? E como eu posso consertar? Pode falar. A Patrícia Fernandes, do Rio Grande do Sul, ela fala assim: eu passo por um problema desde a minha infância. Eu me sinto sempre me senti excluída pela minha mãe. Sou filha única, mas quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe arrumou um namorado e me abandonou com a minha avó, pois ela queria que eu aceitasse a qualquer custo esse namorado, só que eu não aceitava. Eu era apenas uma criança e queria a minha mãe. Eu queria saber se a minha mãe... botou aqui. Minha mãe faleceu já há 10 anos
E eu ainda fico com essa mágoa no peito de não ter falado mais vezes eu te amo para minha mãe. Eu ainda não consegui dar o perdão, tanto a mim, quanto aos envolvidos. No caso, a minha falecida mãezinha. Isso pode ser um passo importante para eu procurar uma terapia? Com certeza. E você precisa, quando a gente trabalha dentro da terapia, como a gente trabalha na terapia, uma pessoa, e a pessoa vem com as questões, né? Como você, de perdão, eu não pedi perdão. Lá na frente eu trabalho, né, com a minha metodologia, eu trabalho a sessão de perdão. Só que durante o processo, você vai acolher o seu pai, a sua mãe, a sua avó, seja quem for que precisa desse acolhimento, de você entender o outro, né? De você conseguir olhar com um olhar de amor, entender que o outro tem limitações, que o outro não conseguiu ser melhor, só conseguiu te dar aquilo, porque é aquilo que ele tinha para dar no momento. Então, assim, a terapia ela vai primeiro trabalhar você e sim trabalhar esse perdão. Você precisa perdoar o outro, precisa se perdoar e fluir e florescer, porque às vezes você fica ali presa numa mágoa lá atrás que te impede de florescer. Tem que sair do casulo. Para sair do casulo, né, a borboleta vai passar ali pelo processo. Então a terapia é isso, é o processo para depois você ficar aí linda, brilhando, com o coração leve e a alma em paz. A Lise Beal, do Rio Grande do Sul, também ela pergunta assim: tenho 30 anos, faço terapia há 7 anos, mas eu não me sinto curada. A cura de feridas emocionais é um processo que pode levar tanto tempo assim, exigindo paciência e persistência? Então, vai depender da metodologia desse profissional. Eu gosto de trabalhar, eu uso o método TPM, então assim, são 10 sessões, é um protocolo terapêutico para trabalhar a sua principal ferida emocional. Geralmente a gente trabalha de 1 a 2. E segue ali as ferramentas, o script direitinho, tem as perguntas certas. E a cada sessão é trabalhada uma fase da sua vida. Então começa acolhendo pai e mãe, depois acolhendo você, criança, e assim vai a sua adolescência, a sua jovem, chega nas sessões de perdão, e isso tudo até a 10ª sessão, que é o plano de voo, para essa mulher seguir já liberta daquilo que ela estava presa. Podem surgir novas questões? Podem. Como, de repente, você está no processo terapêutico, só que no meio disso você sofreu um acidente, o seu marido se envolveu com coisas ilícitas, vamos pensar assim, no inesperado. Um filho seu foi atropelado e você trouxe outras demandas. Então, aí sim eu vou continuar com outras metodologias, mas tem profissionais que trabalham a vida toda, principalmente na linha de psicanálise, que não é a minha linha. Que trabalham assim, você vai lá, fala, e eles vão fazer ali pequenas intervenções, mas eu acho que você tem que procurar um profissional que de repente faz um teste com outro profissional. Você pode marcar comigo uma sessão de descoberta emocional e eu vou conversar com você, vou te ouvir e traçar um plano. Se for coerente para você, você continua. Se não, você segue. Tá bom? Como que te acha? Me acha pelo Instagram, @paulagarciaterapeuta, e pelo telefone 55 Brasil, DDD 21 98190 2103. Tá bom? E para finalizar esse bloco de perguntas, né? O Silas Caldas, ele é do Ceará, e ele pergunta assim, fala assim: doutora, desculpe a minha ignorância, terapeuta e psicólogo é a mesma coisa? Não, psicólogo é terapeuta, mas tem terapeuta que não é psicólogo. Psicanalista é também terapeuta. Eu sou formada em neurociência, sou terapeuta, então a terapia tem a terapia ocupacional, tem terapia de todas as formas, tem terapia. Tem os cães de terapia,
Então, os terapeutas não necessariamente eles precisam ser psicólogos, mas claro, todo psicólogo é terapeuta. O que ele precisa ter são formações técnicas, né? Eu recomendo pessoas que tenham formações técnicas reconhecidas pelo MEC, validadas, testadas, aprovadas, para poder atender pessoas que é coisa séria, né? Atender pessoas tratadamente não é uma coisa fácil e fazer de qualquer jeito, tá bom? Deixa eu ir para a próxima ferida aqui, depois a gente manda mais, abre mais espaço para dúvidas. Vamos lá. Ferida do abandono. Então a primeira foi a ferida da rejeição e essa agora é a ferida do abandono, até que a nossa ouvinte aí trouxe. Ela já falou, eu me senti abandonada. Então isso aí já é um ponto para eu estar anotando ali, porque ela já trouxe. Você vê que na própria fala da pessoa, a pessoa já traz como ela se sente. Você vê que ela entende que desde criança ela se sentiu assim. Então vamos lá, origem, a ausência emocional dos pais ou cuidadores. Máscara social, dependente. Busca constante por atenção e aprovação. Medo de ficar sozinha, insegurança e carência afetiva. Ah, mas eu posso ter ferida de rejeição e abandono? Pode. Eu posso ter as 5? Se tua infância foi bem difícil, pode. Mas uma ou duas vão ser as mais marcantes. Mesmo uma criança que cresceu assim, sem recurso nenhum. Imagina uma criança que é tratada sem recurso nenhum, com violência. Uma ou duas feridas emocionais dessas vão ser mais marcantes dentro dela. É isso que ela vai falar. Quando eu era criança, eu me sentia injustiçada, eu me senti traída, humilhada, rejeitada, abandonada. Tá bom? Manda uma pergunta só agora, para eu entrar na ferida da humilhação. Vou fazer uma pergunta e uma ferida. Vamos lá. Vai. Meu nome é Cássia de Oliveira, estou em Portugal, sou brasileira, mas estou morando em Portugal. E eu tenho um sentimento de quando eu vejo pessoas que têm os seus pais, principalmente o pai, eu fico muito triste, muito depressiva, pois eu não conheci o meu. Minha mãe nunca me disse quem era e quando eu a perguntava, ela desconversava e fingia que estava passando mal. Só que eu senti muita falta de ter um pai. Hoje estou com 18 anos, nunca tive um pai, nunca chamei ninguém de pai, nem mesmo os namorados da minha mãe. Então, dentro da técnica que eu trabalho, porque mesmo ela não tendo conhecido o pai, ela tem muito a ver, né, com esse abandono. Ela não conheceu, quer dizer, o pai não estava lá, mas ela tem a ferida dessa falta de ter convivido. Mesmo você não tendo convivido, você provavelmente, eu não posso dizer certamente, né, mas provavelmente você idealizou um pai. Com cabelo, uma altura, uma voz. E a gente trabalha com esse pai dentro da terapia. Porque você precisa acolher ele, perdoar, mesmo que sua mãe não queira falar, porque se ela tem o direito de não falar, mas você também tem o direito de saber. E o que você vai fazer? Você vai trabalhar com o que você tem, porque senão você acaba... A sua mãe, com certeza, ela tem um motivo para ela não falar. Ou, de repente, ela nem sabe, mas você precisa sentir a presença desse pai. Dentro do processo que eu trabalho, você consegue sentir. Você consegue, porque geralmente a criança ela idealiza a imagem de alguém. Então, mesmo que ela não conheceu, ela idealiza. E tem partes dele, né, geneticamente dentro de você. Então, dentro de você, ele está presente de alguma forma. É só externalizar, acolher esse pai e perdoar, tá bom? Agora vamos para a ferida da humilhação. A ferida da humilhação foi muito presente na minha infância, muito, sofri demais, passei muita vergonha. E a primeira coisa que
define essa ferida justamente é isso. Quando a criança é envergonhada, ridicularizada ou tolhida em seus desejos. E a máscara dessa ferida emocional é a masoquista. É meio estranho, né? Mas é assim que se fala, masoquista, né? Ela fica assim, se automutilando, se auto-sabotando. O tempo todo ela acha que ela não consegue, que ela não é competente, que é melhor ela ficar quieta. Porque ela tem vergonha dela mesma. Todo mundo já sentiu, já envergonhou tanto ela, já humilhou tanto, que ela acaba se colocando nessa posição. Então, ela tende a se colocar sempre por último. Você resolve tudo para todo mundo, você faz tudo para todo mundo. Agora, para você, você nunca tem tempo, você nunca pode, nunca dá. E você sofre com isso, mas você continua fazendo. Se sabota, se culpa, se sente envergonhada de si mesma. Eu passei muito por isso, minha adolescência foi muito difícil, tinha vergonha de tudo, vergonha de falar, vergonha de... Meu Deus, só Deus sabe. Vergonha de roupa, de como eu andava, vergonha do cabelo, vergonha de tudo, porque eu nunca tive alguém que falasse assim, você é linda do jeito que você é, eu amo você, me dá um abraço, minha princesa. Eu não fui criada assim. Então eu não conseguia entender que eu tinha uma beleza, a minha essência, como Deus me criou. Eu repetia o que faziam comigo. Então, se eu ouvia coisas ruins sobre mim, era o que eu achava que eu merecia. E assim, isso é muito doído. Quem aí é pai, quem é mãe, se atentem a isso. Porque as crianças são uma esponja. Tudo que você está falando para ela, ela está absorvendo. E o que você fala para ela, ela toma como verdade absoluta. Então, se você fala para ela, sua feia, ela vai achar que ela realmente é feia. Ah, você é muito burra. Ela vai achar que ela é burra. E ela vai aceitar que outras pessoas façam isso com ela. Porque se as pessoas que amam, né, que deveriam amar, que deveriam cuidar, proteger, ter esse comportamento, depois você não pode reclamar quando a menina ou o menino arrumar um relacionamento que a pessoa trata assim e ela acha que é normal, ela não consegue sair. Ela continua ali. Foi você que ensinou. Então vamos fazer o caminho de volta? Se já errou, tudo bem. Faz o caminho de volta. Trata com amor, com acolhimento, com escuta. Tá nervoso? Tá nervosa? Não é a hora de conversar. Se acalma para você conversar depois numa hora apropriada e você não magoar o outro. Isso é sobre empatia. Precisamos ter empatia, não só nas redes sociais. Ai, com o bichinho que foi abandonado. Ai, com a menina que foi agredida. Não, você precisa do começo, lá do início. Vamos sair do imaginário, tá? Todo mundo precisa ter empatia por quem tá lá na rede social, tá? Beleza. Mas você tá tendo pelas pessoas da sua casa? Como você tá tratando seu esposo, sua esposa, sua sogra, sua mãe, seus filhos? Vamos começar a ter empatia para as pessoas mais próximas, porque isso faz muita diferença na sua vida e na vida dessas pessoas. Abre aí para dúvidas. Uma dúvida para eu passar para a próxima. Vamos lá. Meu nome é Maria José, estou em Pernambuco e vivo numa depressão profunda, pois eu tenho 68 anos, mas meu aspecto é de 90. Não tenho mais ânimo para sair, não tenho mais ânimo para viver. Poderia, por favor, me dar uma palavra de incentivo? Ame-se. O maior incentivo é você se amar. Se você diz que tem uma depressão profunda, não sei se você realmente tem uma depressão diagnosticada, se você faz uso de tratamento ou não. Então, se você não faz, busque um atendimento. Vá na rede pública ou no seu plano de saúde, busque um atendimento psiquiátrico para você ver se realmente você tem depressão ou não. E se você já tem, você precisa também fazer terapia, porque às vezes a pessoa
busca só a medicação e fica assim. Toma um remédio para dormir e um outro para acordar. Um remédio para dormir e um outro para acordar, porque senão você fica dormindo o dia inteiro. Então, assim, busca atendimento, mas o principal é ame-se. E se está difícil você achar alegria na sua vida, você se amar, o que eu posso falar aqui para você é que você é preciosa. Você precisa voltar a se olhar no espelho e se reconhecer. Você pode estar deprimida, mas você não é deprimida, porque Deus não te fez deprimida. Você pode estar. Então você merece, você deve buscar sair desse lugar. Eu acabei de trabalhar com uma moça de 78 anos, já falei uma moça, uma senhora de 78 anos, cheia de vida, já tá com planos. E ela estava passando por uma fase difícil, mas agora ela está ótima, super positiva. Então não é tarde, tá? Se você olha e não aceita a sua imagem, a gente vai descobrir o porquê. Por que você parou de se tratar? O que aconteceu? O que diminuiu sua autoestima? Para você dar um passo à frente e conseguir sair dessa. Mas não fique dentro de casa, guardada, isolada. Vai buscar ajuda, vai buscar um tratamento. Tá bom, minha querida? Mais um? Então, deixa eu passar aqui para ferida da traição. Essa aqui é bem... Como uma criança tem a ferida da traição. Mas a ferida da traição, ela também é chamada da confiança quebrada. Porque a traição não é assim? Às vezes você confia numa pessoa e ela quebra a sua confiança. E isso pode acontecer de muitas formas. Você confia num amigo, ele trai você. Opa! Você contou um segredo para ele e ele espalhou seu segredo para outras pessoas. Aí você, mais uma marcação ali na ferida da traição. Os seus pais, muitas das vezes, eles vão te prometer algo, mas eles não vão cumprir. Porque eles não puderam ou porque eles esqueceram, não quiseram, prometeram para poder te enganar e conseguir alguma coisa em troca, né, tentando acertar. E você vai começando a ficar com essa sua confiança quebrada. E o que acontece? Você vai levando isso para a sua vida. Vamos ver os efeitos? Então, origem, quando promessas são descumpridas por figuras de autoridade. Então, até falei aqui do amiguinho, mas assim, autoridade e pessoas de confiança, né? Porque às vezes também a autoridade pode ser um professor, uma professora, avó, pessoas que a criança olha e ela acredita plenamente que aquela pessoa vai fazer aquilo ali por ela, tá bom? Máscara, controlador ou controladora. Tem dificuldade em delegar e confiar. Vocês sabem o que é delegar? Delegar é você passar a tarefa. Sabe aquela pessoa assim, não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Não, eu não sei, você não vai saber fazer do meu jeito, deixa eu fazer do meu jeito. Você não consegue confiar que outras pessoas estão falando a verdade, se torna uma pessoa mais desconfiada, está sempre ali com o pé atrás. E isso é oriundo da ferida da traição. Quer tudo no seu tempo, com medo de ser enganado novamente. Então tudo vem daquele medo, né, de ser enganado. E uma necessidade excessiva de domínio, de controle. Isso é engraçado que quando eu tive filhos, né, eles vão crescendo, aí você vai delegando as tarefas de casa, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E olha, é difícil às vezes você abrir mão das coisas saírem do seu jeito. Mas é tão saudável. Ninguém é igual a ninguém. Quando você pede para tua esposa fazer uma coisa ou seu marido fazer uma coisa, ele vai fazer do jeito dele. Seus filhos vão fazer do jeito deles. Seja grato. Seja grato, porque senão essa pessoa vai parar de fazer. Isso é um exercício. Não foi tão difícil, porque essa não é uma ferida predominante minha, mas eu entendi que às vezes nos mínimos detalhes
nós temos dificuldade de estar delegando às outras pessoas, porque nós não confiamos que elas vão fazer do jeito que nós fazemos, né? Com tanta excelência, que somos perfeitos. Mas é isso. Ah, seu filho faz errado? Ele está em desenvolvimento. Uma hora ele vai melhorar e ele vai acertar. Tá bom? Manda aí uma pergunta. Vamos lá. O Nelson Sá, ele está em Vila Velha e ele fala assim: eu sempre me senti rejeitado e traído pela minha família, pois eu sou negro. Meu pai era negro, minha mãe loira. Meus irmãos são tudo branquinho de olho claro. Eu sou o único negro da família. E com isso sempre me senti rejeitado. Já fiz terapia, já passei por psicólogo. Hoje tenho 14 anos e me sinto um excluído da família. O que eu posso fazer se já procurei tudo e não tenho sucesso? Então, digo que você ainda de repente não acertou o profissional. Tem 14 anos, né? Então, assim, você está trazendo bem recente essas informações, essa vivência da sua infância tão bem frescas. E você precisa gerar recursos emocionais agora, para você não levar isso para a vida adulta. Você não é o único, tá? Acontece muito. Outro dia eu vi uma mulher que ela também é negra, de família com os irmãos tudo branco, a mãe branca, porque o pai era negro e ela foi a que puxou o pai. E ela falou que ela se sentia humilhada, todo mundo perguntava, essas coisas assim. Faz parte da nossa vida, dessa misturada que é o Brasil, mas você precisa resolver isso aí dentro de você. Porque quando você resolver isso dentro de você, você acolher a sua criança, aquele menino que está precisando de colo, de ser entendido, de ser compreendido, quando essa criança estiver forte, aí você vai ser um adolescente forte, um adulto forte, e não vai se importar com o que os outros falam. Porque não é que as pessoas vão deixar de falar, é como você vai receber, é o que você vai sentir. Eu sinto muito por isso, eu acho assim, a gente está caminhando para um mundo melhor. E isso tem que começar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, a criação. Ensinar para eles que apontar o outro, acusar o outro, que isso dói, que isso entristece, magoa. Mas nem todos os lares estão preparados. Então é importante que você busque sim, se quiser, fala comigo, que a gente marca uma sessão de descoberta emocional. Eu vou conversar com você mais profundamente, né, dentro do seu caso, e a gente vai alinhar uma estratégia aí de trabalho, tá bom? Para que você deixe isso para lá e seja um homem adulto, sem essas amarras nas feridas emocionais, que você vai ser um pai maravilhoso, um pai brilhante, um marido totalmente diferenciado, tá bom? Deixa agora a próxima ferida emocional. É a ferida da injustiça. Origem: ambientes rígidos, frios, exigência excessiva. Qual é a máscara social dessa pessoa? De ser rígida também. Então, assim, ambientes rígidos, horário para tudo, tudo é regulado, não tem esse afago, né, esse afeto. Tudo você tem que tirar nota 10, se você não tirar nota 10, você não presta, você não serve, você não fez isso e aquilo. Isso a pessoa vai levando para a vida toda. E muitas das vezes a pessoa vira perfeccionista, né? Desenvolve toque, aí não sabe de onde vem. Vem dessas coisas, dessas feridas emocionais. Por que a pessoa às vezes quer limpar? Ah, mas eu não fui... isso aconteceu, eu já era adulto, tá bom, mas só que agora o negócio extrapolou. Não começou agora. O negócio vem se repetindo, chega uma hora que a pessoa desenvolve um transtorno obsessivo compulsivo por alguma coisa, por coisas lá de trás. Como você pode desenvolver ansiedade, depressão, muitas coisas por conta do que você passou na infância. Não adianta tapar a infância com a peneira, não é o sol com a peneira.
Porque sim, quando você se aprofunda, pelo menos esse método que eu trabalho, assim, muito profundo. Minhas sessões têm 2 horas de duração, para você ver como é profunda. E no final eu faço relaxamento para a pessoa voltar, né, num estado de bem-estar, que às vezes acessa uma ferida e dói. Então, assim, mesmo ali online, eu faço todo o acolhimento, eu faço o relaxamento para a pessoa sair bem. Mas cura, quando você mexe na ferida para tratar, você vai ter sua autocura. Agora, quando você mexe na ferida, aí fala assim, ai não, doeu, aí você vai lá e tampa ela, né, joga para debaixo do tapete, não vai ter cura. Você vai estar sempre voltando e voltando nos mesmos sentimentos. E não adianta ser positivo, falar o botar a mão na cintura e dizer que a Mulher Maravilha. Não, vai ter que mexer para poder ficar bom realmente, não ficar só mascarado. Busca a perfeição, então a ferida da injustiça, hein? Busca a perfeição, tem autocobrança extrema, dificuldade de mostrar emoções e ser flexível. Reprime sentimentos para parecer forte. E o que acontece? Vocês já viram aqui, né, várias máscaras, já vou abrir para mais dúvidas. Vocês entendem que às vezes a gente não consegue nem se entender, nem da onde vêm as nossas feridas, esses pensamentos, às vezes um pensamento negativo que passa na nossa cabeça, de onde vem isso? Como que a gente quer entender o outro às vezes também não se entendeu. Então, por isso que a gente precisa se tratar, para a gente poder começar a entender o outro. A olhar, às vezes, os pais que falharam e que eles não fizeram isso com a intenção de falhar. Mesmo que aparentemente, não, o meu fez sim, ele fez porque ele quis. Não, ele aprendeu a ser assim. Ele achou que isso era a melhor maneira de resolver o problema naquele momento. Mas você não sabe como ele se sente com aquilo ali. Só ele sabe como ele se sente. Porque só ele sabe quais são também as feridas emocionais dele. O que ele passou quando era criança. E assim, às vezes o pessoal fala assim, mas aí você vai justificar o injustificável. A gente não vai nunca dentro da terapia justificar a ação da pessoa, tá? Com abusadores, a gente vai ver qual é a sua necessidade de perdoar ou não perdoar. Você pode ficar à vontade. Não, isso aqui para mim é imperdoável. A gente vai continuar dentro da terapia, mas é preciso acessar a dor nesse momento. E a gente vai fazer ressignificações, vai fazer exercícios para poder melhorar isso e você se libertar. Certa vez eu atendi uma mulher que ela estava com síndrome do pânico. E a gente foi fazendo tratamento ali. E ela lembrou de um abuso que ela sofreu. Tudo que ela sentia quando ela tinha síndrome do pânico, quando ela tinha essa crise, todos os sintomas ela tinha. Ela lembrou que ela teve naquela ação que ela sofreu. Então, assim, sim, está totalmente relacionado. E era uma mulher que não queria que o homem, o marido dela, tocasse ela. E eu falei, o que você sente? Nojo. Então, quando nós acessamos essa memória, ela falou, ai, que nojo. Então, sim, tudo está intimamente ligado. Precisamos achar a origem do que nós somos hoje, para que a gente consiga alcançar nossos objetivos e também olhar o outro com outro olhar. Vamos falar aqui um pouco sobre as máscaras, né? Que eu vim falando das feridas e vocês viram que tinham as máscaras. E qual é o papel das máscaras? As máscaras são mecanismos de defesa. Elas escondem a ferida para evitar novas dores. Qual o problema disso? Elas também escondem a nossa essência. A cura começa quando paramos de lutar contra nós mesmos. Quando nós
entendemos que nós precisamos nos permitir acessar memórias que podem doer, mas que vão doer para curar. Me manda alguma dúvida aí, Flávia, por favor. Vamos lá. Você falou das máscaras aí. A pergunta aqui é justamente mais ou menos relacionada a isso. A Helena Ferreira, ela está no Acre, e ela fala assim: tenho 83 anos e a maioria da minha vida eu passei usando máscaras. Máscaras de quê? Máscaras de que eu era uma pessoa feliz, que até hoje não sou. Máscara de uma pessoa que tinha um relacionamento fraterno com seus pais, que nunca aconteceu. Só que eu tô acabando passando essas máscaras também para os meus bisnetos e tataranetos. Eu queria ter esse final da minha vida com mais dignidade. Doutora, me salva. É só marcar uma sessão que eu consigo trabalhar junto com você. E o próximo tema aqui é reconhecendo padrões repetitivos. A pergunta dela coube aqui certinho, né? Parece que foi combinado. Deixa eu beber água. Pior que nem eu sabia. Nem a Flávia sabe que ela escolheu a pergunta. Sim, se você não tratar essas feridas emocionais, esses padrões vão se repetir. Assim como vieram de herança dos seus pais, você vai passando para frente. Então, seus pais foram feridos, feriram você, você fere seus filhos, que fere os netos e fere os bisnetos. Então, é preciso quebrar o ciclo. Quando você é curado, uma geração é curada com você. E você é bisavó, tataravó. Então, você olha quantas gerações vão sendo curadas com você. Se quiser entrar em contato comigo, ela é da onde mesmo? Oi? Da onde ela é? Ela é do Acre. Então, 21, DDD daqui do Rio de Janeiro, 98190-2103. E o Instagram, ela pode pedir para alguém aí, acessar para ela, não sei se ela tem Instagram, @PaulaGarciaTerapeuta, tá bom? Vamos aqui ler o próximo slide. Reconhecendo padrões repetitivos. Desculpa. Você atrai sempre o mesmo tipo de pessoas. Tem medo constante de ser rejeitado? Sente que você precisa provar o seu valor o tempo todo? Isso pode ser reflexo de uma ferida não curada. Isso assim, são poucas coisas que eu coloquei aqui, o tanto que a gente já conversou. Mas sim, quando você olha para os seus pais, você vai ver neles as marcas das feridas emocionais. E você tem que reconhecer em você para você não ferir seus filhos. E agora, Paula, eu já feri. Tudo bem, eu também. Ninguém é perfeito. Às vezes a gente está num mau dia ou ainda não tem conhecimento. Você vai pedir perdão. E você vai saber fazer isso. Você vai ensinar os seus filhos que é bom pedir perdão. Que é bom fazer diferente. Porque se você ficar com aquela máscara do orgulho, você não consegue nem se desenvolver, nem desenvolver o outro. Então é muito importante. Eu, quando era mais nova, eu atraía sempre o mesmo tipo de parceiro para me relacionar. E eu só mudei o padrão quando eu me entendi. Eu fiquei um tempo sozinha, entendi de onde vinha essa escolha, porque ninguém namora com você à força, né? Você que está aí sofrendo, de repente, dentro do relacionamento, eu só arrumo um relacionamento abusivo. Ninguém te forçou a entrar. Quando você entra, aí você cai ali naquela teia, porque é um encontro. É um encontro de você que espera algo e o outro que tem para te dar. Só que aí você tem que ver o que você espera do outro, que essa pessoa, quando ela vem, ela te supre de alguma forma. E é isso que eu entendi e consegui mudar o meu padrão.
Se você não mudar seu padrão, sua filha vai ter o mesmo, seu filho vai ter o mesmo, e aquilo ali vai se repetindo. Aí você vai ver, de repente, sua filha sofrendo na mão de alguém, mas ela não aprendeu, ela não teve base. Então vamos nos fortalecer para que a gente possa criar em gerações mais fortes e de mais entendendo o seu valor de verdade, não tendo que provar para os outros que é poderosa, que é isso e aquilo, e na verdade entra para o quarto e chora e se sente um nada. Me manda aí a próxima pergunta, já estamos indo para a finalização. Então, é a Rosa Maria, ela tá em Minas Gerais. Ela fala assim: doutora, eu não sei se o meu problema tem a ver com o seu caso, com o seu tema. Só que eu aproveitei a oportunidade porque hoje eu estou sufocada. Eu vivo há 15 anos com um cara que é narcisista. Meu marido só pensa nele, tudo é ele que é o melhor em tudo. Ele não reconhece nada do que eu faço. Nós trabalhamos juntos. Só que tudo ele diz que é ele que faz e eu não faço nada. Só que eu que sou a cabeça do negócio. Já não estou suportando mais. São 15 anos aturando isso. Só que agora eu já não estou suportando nem mais ele falar alto comigo. Porque me ativa um bloqueio, um gatilho de querer avançar nele. Por favor, me dá uma orientação. Qual o nome dela? É a Rosa. Então, Rosa, eu não vou falar assim que realmente ele é narcisista pelo que você falou, porque aqui não é um lugar de diagnóstico e para ele ser laudado como narcisista, né? Alguém falar que ele tem esse perfil de personalidade, ele deveria buscar um profissional, o que é muito difícil. A pessoa que tem esse padrão querer buscar porque ela se acha, né, a última bolacha do pacote e não faz sentido para ela buscar ajuda. Quem tem que buscar ajuda é o outro, que é tudo errado. Mas enfim, eu trabalho sim em relacionamento, mas eu trabalho em relacionamento de uma forma que eu trabalho você. Aí você vai entender o que você merece, o que você permite dentro do seu relacionamento. Porque às vezes a pessoa fala: o que eu faço com esse homem? O que eu faço para ele mudar? O que eu faço para voltar com o meu esposo? O que eu faço? Não, é você. Então, Ellen, tem que olhar para você. Por que você se permite estar dentro desse relacionamento? Por que você permitiu que ele chegasse tão longe nas ações dele? Será que antes disso você já não passou por algo parecido? Você tem que olhar para a sua vida, entender o porquê que você aceitou, por que você tem passado por isso até hoje e o que você merece, o que você quer para a sua vida no futuro. Independente de empresa, de tudo. Você tem que olhar para você e ver. Porque às vezes você mudando a sua atitude, esse marido muda a atitude dele. Agora, se você não mudar a sua atitude, ele só vai repetindo, e geralmente escalonando, né? Vai ficando pior, até chegar mesmo no insuportável, tá bom? Espero ter te ajudado um pouco. Anota aí meu contato, atendimento terapêutico online para o Brasil e para o mundo. 55, Código Nacional no Brasil. DDD 21, né, que é do Rio de Janeiro, 98190-2103, ou pelo Instagram, @PaulaGarciaTerapeuta. Se não for para atendimento, me segue lá no Instagram, vai conhecer meus conteúdos, eu sempre estou colocando bastante informação lá, tá bom? Mas nada como um atendimento terapêutico, né? Porque eu vou olhar para a sua história, que é única. É diferente das dicas da internet. Então vamos lá, reflexão. As feridas emocionais não são culpa sua, mas curá-las é a sua responsabilidade. A boa notícia é que você pode começar agora, mesmo que tenha sido na sua infância. O caminho da autocura
é a identificação da ferida e a máscara que você escolheu usar. Prática é da autoobservação e autorresponsabilidade. Apoio terapêutico, né, claro. Autocompaixão e verdade emocional. Permita-se ser quem você é, sem medo de rejeição. Agora, como sempre, eu quero deixar aqui uma metáfora para a reflexão de vocês, para finalizar. O nome da metáfora é a ponte e o espelho. Deixa eu ver mais um nome de água. Imagina que você caminha por uma floresta, carregando um espelho velho e pesado. Ele está manchado pelas dores da infância. Você o usa como se fosse um escudo, acreditando que ele te protege. Mas, na verdade, ele só reflete as feridas. Um dia você encontra uma ponte. Do outro lado está a sua versão mais livre e verdadeira. A sua versão que tem paz. Para atravessar a ponte e chegar lá, você precisa largar esse espelho. E quando você solta, percebe que não precisa mais se esconder atrás dele. Você é maior do que qualquer dor que você já viveu. Tá bom? Então, mais uma vez, você é maior do que qualquer dor que você já viveu. Muito obrigada por estar aqui comigo em mais um programa. Agende sua sessão de descoberta emocional, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos tratar essas feridas. Me siga no Instagram, deixe o seu like, no meu canal do YouTube. Se você entrar pelo Instagram, você acha o meu canal do YouTube, que é Paula Garcia Terapeuta. E vamos juntas nessa jornada, tá bom? Juntos, juntas, é porque eu falo mais com o público feminino, aí eu acabo falando juntas. Mas vamos juntos nessa jornada e eu espero você. Pode mandar lá suas dúvidas no canal do YouTube ou no meu Instagram. Fala, eu estive com você lá na rádio e eu queria desabafar aqui só com você. Eu vou conversar com você, tá bom? E essa conversa não tem custo, tá? Então, um beijo. Eu justamente ia falar com você agora, que é muita pergunta quando você está falando, me chame no WhatsApp. Aí tem muita gente perguntando aqui, mas paga? Paga? Não, não paga não. Pode me chamar para conversar. O nosso primeiro contato é gratuito, tá bom? Quero ouvir você. Um beijo. Fica na paz. Consegue mudar sentimentos.